Bom, quem está na live já está vendo, quem estava nos acompanhando no bloco anterior já viu que eu anunciei, agora estão aqui junto conosco a enfermeira da Unidade Básica de Saúde Evandro Bopp, a unidade aqui do centro, a Karen Lopes Brum, e a doutora Patrícia Biavaschi, que é ginecologista e obstetra. Elas estão aqui presentes porque aconteceu uma mudança na questão do pré-natal de alto risco aqui de Tupã-Siretã. Elas estão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu acho que seria interessante a gente começar a esclarecer um pouquinho o que é um pré-natal, né? A maioria, ou quase que a totalidade, se não todas as mulheres sabem disso, mas de repente alguém não esteja bem a par do que é um pré-natal, e especialmente focar nessa questão do pré-natal de alto risco. Pela que a gente combinou aqui, começamos com a doutora Patrícia. Bom dia, como é que está a senhora? Prazer em recebê-la. Bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes do Variedades. A gente está aqui, é um prazer estar aqui para esclarecer para a população, para as gestantes também do município de Tupã-Siretã, como funciona aqui o pré-natal e o que é. Bom, a pergunta do que é o pré-natal que você me fez pré-natal é aquele período que antecede o nascimento do bebê. Esse período desde o que se engravida até a hora do parto. Então, nesse período, nós temos atendimentos, exames mensais, acompanhamento da gestante, para ver como ela está durante a gestação e tratar eventuais problemas que venham surgir. A grande maioria, graças a Deus, que são gestantes de baixo risco, né? Uhum. E temos algumas intercorrências durante a gestação que acabam fazendo com que essa gestante seja considerada alto risco. Alto risco são problemas que aumentam a morbidade, a mortalidade infantil, riscos para a gestante e para o bebê durante a gestação. Pré-natal, então, a gente conta com consultas mensais, no final da gestação são quinzenais ou semanais, realizadas nas unidades básicas, nos postos de saúde, onde a gente solicita exames, onde é feito um controle de peso, de pressão da paciente em todas as consultas, onde é feito orientações referentes ao nascimento, à prevenção de doenças, à amamentação. Então, é um período grande onde a gente acompanha essa gestante, desde o que ela engravida até ganhar o bebê. É importantíssimo que todas as gestantes façam pré-natal. Uhum. Nos deparamos, às vezes, com casos de gestantes que aparecem sem ter feito, aparecem por ocasião do parto no hospital, sem ter feito uma consulta de pré-natal. Isso não é concebível nos dias de hoje, porque o pré-natal diminui a mortalidade, tanto materna quanto infantil. Doutora, com relação a percentuais, digamos assim, qual é o número de pré-natal de alto risco referente aqui na nossa comunidade? Que números a senhora tem? Olha, aqui na nossa comunidade, hoje, nós atendemos mensalmente, eu tenho sempre na ativa em torno de 130 a 150 gestantes, é o que nós temos mensalmente de gestantes em todos nos pré-natais, todas as unidades. Uhum. E em torno de 10 a 20% dessas gestantes têm algum risco obstétrico. Uhum. Esses riscos são vários, né? Alguns deles comumente a gente conhece a hipertensão, que é a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional. Então, nos deparamos com essa problemática e nós, comunidade básica, numa cidade do interior, o que seria para nós atendermos? Claro que todas as gestantes do município, mas para grau de complexidade do pré-natal, seria para atender pré-natal normal, né? E quando ele se torna risco, nós temos que ter uma referência, tanto para receber um bebê, às vezes prematuro, para tratar essa gestante de uma maneira mais apropriada, né? Uhum. Pensando que esse bebê possa nascer prematuro ou que a saúde da bebê pode estar bem em risco também. Então, essas, como te disse, 150 gestantes temos mais ou menos ao mês, de 130 a 150. Nós temos em torno, acredito que de 15, cada mês é diferente, mas de 15 a 20 nascimentos mês aqui em Tupã-Siretã.
às vezes pode até passar disso. Tem sempre aquela gestante que começa um pré-natal hoje e a outra que está ganhando bebê hoje. Então, por isso que fica meio difícil e eu não trouxe os dados certinhos de cada posto, mas é isso aí. Aproximadamente isto. O que acontecia com as gestantes de alto risco antes e o que vai passar a acontecer agora, porque me parece que a referência então passa a ser Ijuí? Até o momento, nós acabávamos atendendo todos os pré-natais e quando um alto risco muito grave, alguma malformação, algo assim, nós tentávamos encaminhar via o Estado para Porto Alegre, o que demora muito às vezes, porque a agenda de Porto Alegre é bastante complicada. Então, nós não tínhamos uma referência, porque nós pertencemos à 9ª região e nós, na região de Cruz Alta, então, na coordenadoria, não tem uma referência obstétrica para alto risco. Isso, tudo que eu estou te falando, Miguel, e para os ouvintes saberem, é o que se refere a atendimento a nível pré-natal. Eu estou falando consultas, eu não estou falando internação, que também é uma outra problemática. Mas, nesse momento, nós não temos uma referência para onde eu mandar aquela paciente de risco fazer o pré-natal. Onde lá vão ser pedidos exames mais direcionados para o problema dessa paciente. Então, até agora, a gente vinha meio que quebrando o galho mesmo, né, tendo que atender tudo por falta de um local para encaminhar. Então, com uma reunião em Porto Alegre, na semana passada, o secretário de Saúde esteve lá nessa reunião e foi decidido que Ijuí vai nos dar o suporte de referência para alto risco. Em consultas. Em consultas. Acompanhamento. Em consultas, Perfeito. Em acompanhamento. Na questão do procedimento, do próprio parto em si e o acompanhamento posterior, isso ainda continuamos sem referência aqui na região. Isso. Assim, toda gestante que eu acompanho, seja ela de baixo risco ou de alto risco, acaba se dirigindo sempre ao hospital. E nós temos esse problema de tratar com as alto risco. Porque prematuridade, nosso hospital não tem um suporte para bebês prematuros. E é alta complexidade. O nosso hospital é um hospital de baixa complexidade. Então, existe uma regulação de leitos feita pelo Estado, em Porto Alegre, onde cada paciente de alto risco que chega, a gente tem que registrar no sistema, que é um sistema gerente que eles chamam, registra no sistema e fico aguardando leito. Isso acontece para todas as cidades do Rio Grande do Sul. Onde existe a possibilidade de um leito que eu precise uma UTI neonatal para o recém-nascido, eu registro e eu aguardo essa central. Eu tenho que alimentar esse sistema, dando todo o caso da paciente, todos os exames que ela vai adquirir, vai fazendo. O hospital alimenta 2, 3 vezes ao dia, dizendo qual é o estado, qual é a pressão, como é que ela se encontra, até que o Estado lá encontre um leito numa UTI neonatal que possa referendar essa gestante. Caso o bebê venha precisar da UTI, ele está no recurso. Então, ainda dependemos dessa situação. Uma cidade como Tupã não é um hospital de alto risco. Nós ficamos na mão, como todos os outros locais do Rio Grande do Sul, eu acho que não é diferente, de um sistema de regulação que regula o leito, que vê qual é a disponibilidade de leito SUS com UTI neonatal no Rio Grande do Sul. Para aí sim, às vezes, acontece casos de encaminharmos para Uruguaiana, para Porto Alegre, para Lajeado, atravessa um estado, às vezes, para a gente conseguir um leito com UTI neonatal. Bom, essa questão do leito, então, continua como estávamos até a semana passada. As consultas, o acompanhamento da gestação de alto risco, que mudou, então, que teremos agora a consulta em Ijuí, fazendo com que o paciente aqui do Tupã-Sertã possa ter mais recursos, né? Porque vocês, como a senhora colocou, estavam até o momento, entre aspas, quebrando o galho, digamos assim, atendendo também os de alto risco, que não seria o foco do nosso município. A gestação normal, essa continua tranquilo, aqui por Tupã-Sertã não muda nada, né? Perfeito, muito bem. Bom, a gente, claro que fica mais tranquilo nessa questão, tendo um acompanhamento
por uma estrutura preparada para o alto risco, como vai ser o caso de Ijuí, no caso do acompanhamento da gestação, mas permanece a preocupação com relação ao procedimento, especialmente o parto e pós-parto, né, que ainda não temos uma referência aqui próximos a nós e temos que buscar no sistema estadual aí um recurso para colocar. A enfermeira Karen que está junto conosco, gostaria de complementar com algum detalhe, Karen, sobre essa questão que foi colocada, por favor? Não só que os pré-natais de tuposteria são feitos em todas as unidades básicas de saúde, e ESFs. A gente tem o SF que foi inaugurado, no SF4, e todos são a doutora Patrícia, que é a obstetra. Então, lá nós temos a enfermeira Jo, na unidade da Pedreira, que não é um SF, né, uma unidade básica, a enfermeira Patrícia, e a doutora Patrícia também que atende lá. Aqui no centro é eu que sou responsável. No posto da Gaúcha, no SF2, é a enfermeira Charlene. E na Vila Marcel Terra, no SF1, é a enfermeira Daiane. Então, cada gestante tem que ser direcionado para o seu local lá, mais próximo, que faça a cobertura dos seus SFs. E as enfermeiras fazem o primeiro atendimento e depois é o primeiro e todos os outros. Mas é a doutora Patrícia que atende em todos o programa do pré-natal do município. Perfeito, muito bem. Bem, é claro que a gente torce para que transcorra tudo bem, esperamos que tenhamos um mínimo de números de gestação de alto risco. A doutora Patrícia disse que tem uma estimativa, algo em torno de 10% a 20% dos partos mensais, que giram entre 130 e 150, são de alto risco e precisam ter um acompanhamento mais próximo, mais especializado. E fiquei preocupado um pouquinho porque a doutora Patrícia colocou que existem ainda casos de mães que chegam na hora do parto, né? Eles procuram a área de saúde na hora do parto. Isso, como ela bem colocou, isso é praticamente inaceitável no dia de hoje, com toda essa estrutura que a Karen comentou, que está disponível para a população como um todo, né? No mínimo, um acompanhamento mensal ali junto às enfermeiras e aos médicos é imprescindível. Mas, Karen, obrigado pela vinda. Doutora Patrícia, gostaria de complementar com mais algum detalhe? Por favor, fique à vontade. Bom, eu queria aproveitar, então, realmente, assim, colocar... É inadmissível nos dias de hoje a gente ainda ter pacientes que não façam o pré-natal, né? Cada uma tem os seus motivos. Gostaria muito que esse número diminuísse. O nosso pré-natal, graças a Deus, assim, eu acho que hoje que ele vem sendo... vem oferecendo atendimento em todos os postos, um atendimento diferenciado. Eu gostaria que todas as gestantes que estão ouvindo, e os familiares dela, que incentivem ao pré-natal, orientar a respeito de uma campanha muito importante, que é a campanha da vacinação H1N1, que para as gestantes, que inclusive abriu antecipadamente. Sim, até agora quinta-feira, né? Isso, até quinta-feira para as gestantes. E algumas gestantes me dizem, uma delas ainda me disse semana passada, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Então, isso é uma bobagem, todas as gestantes têm que fazer. A gripe é muito grave, a gripe, né, causada pelo H1N1, é muito grave na gestante, ela tem outro tipo de manifestação, muito mais agressiva, então, por isso ela é considerada um grupo de risco. Eu peço encarecidamente a todas as gestantes que não fizeram a sua vacina ainda, que procurem a sua unidade, né, procurem o posto central, venham aqui fazer a vacina conosco. É necessário, é importante para ela e para o seu bebê. Muito bem, você ouviu aí a doutora Patrícia Biavaschi, doutora em ginecologia e obstetrícia, também a Karen Lopes Brum, enfermeira da Unidade Básica de Saúde Evandro Bopp, o postão aqui do centro, que nos trouxeram informações sobre o pré-natal, especialmente a questão do pré-natal de alto risco aqui em Tupã-Sertão. Obrigado, Karen, obrigado, doutora Patrícia, pela presença, esperamos vê-las em outras oportunidades por aqui. E a gente vai a um rápido intervalo comercial, já retornando em nome de Farmácias Associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias Associadas em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos em nome de Delta Sul, móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular. Tem lá uma bicicleta Tri-Bikes Aro 29 por apenas R$ 119,90 mensais sem entrada. Aonde? Na Delta Sul, aqui em Tupã, na Vaz Ferreira, entre o Bradesco e o Banrisul. Um rápido intervalo. Eu já retorno na nossa live, no portal tupã.com.br, nos aplicativos para tablet e smartphone, nos 990 kHz do seu rádio, com o seu programa Variedades Tupã.